Betinho, deixa eu colocar o Betinho aqui na conversa. Betinho, você pegou uma época aí do futebol brasileiro feminino que estava caminhando ainda, né? O futebol feminino demorou muito e nós ainda estamos nesse processo, mas sem dúvidas a gente já vive o melhor momento em termos de evolução, de investimento. Mas lá atrás, ainda nessa época de jogador, tudo isso ainda caminhava. Como que você vê hoje, sendo treinador de futebol, essa evolução do futebol feminino, Betinho? Eu fico muito feliz. Eu tive a oportunidade agora, o ano passado, né, concluir a licença Pro da CBF, né? E lá tinha treinadoras, né, mulheres. Inclusive a gente debatia muito em relação a isso, né? Que hoje é prazeroso você assistir um jogo feminino, né, na parte tática, na parte técnica, né? E eu tive a possibilidade, na época que eu joguei no Juventus, no período de 85 e 86, tinha um futebol feminino, né? O Juventus tinha uma equipe, tinha o Radar do Rio de Janeiro, eram algumas equipes, né, que disputavam o Campeonato Brasileiro, e naquela época era simplesmente a qualidade técnica, né, das jogadoras, né? O time do Radar, inclusive, era muito forte naquele período, e a qualidade técnica individual que se resolvia, né? E hoje não, né? Hoje você vê, como vocês estavam citando aí, a equipe do Corinthians muito bem postada, taticamente, as jogadoras sabendo, né, os movimentos que tem que se fazer na parte ofensiva ou na parte defensiva. Isso também se deve muito ao grande tempo, né, de trabalho do Arthur, dentro do Corinthians. Então, ele perdeu várias peças, né, nesse período todo, mas as jogadoras que chegavam já se enquadravam dentro daquilo que ele pensa de futebol, e ele sempre conquistando, né? Fazendo com que cada jogadora pudesse render ainda mais da sua capacidade técnica em prol do coletivo, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, com esse desenvolvimento do futebol feminino, como foi dito aí, né, 42 mil pessoas no estádio assistindo uma final de um campeonato, onde a Ferroviária chega com méritos, né, acaba eliminando São Paulo. Então, assim, a cada ano você vê um crescimento maior. Eu não tenho dúvidas que o Brasil está no caminho certo, né? O Arthur acaba agora assumindo a seleção. Tive com ele também nesse curso aí lá da CBF. É um cara altamente capacitado, muito estudioso, né? Não é à toa que as conquistas dele que vieram não foi à toa. É um cara que busca esse crescimento. E eu vou torcer muito, né, para que ele consiga aí fazer com que a nossa seleção feminina possa, né, brigar aí em alto nível e estar disputando as competições, né, de Copa do Mundo, as Olimpíadas aí, a gente tenha êxito nesse sentido. É o melhor nome para assumir a seleção, acho que disparado, né? Unânime agora o Arthur Elias assumindo a seleção brasileira, né, gente? Eu acho que sim. É um cara que é equilibrado, né? Eu acho que falta equilíbrio a seleção brasileira feminina nos últimos anos, não só a feminina, né? Eu não acho o último trabalho ruim taticamente sob o aspecto defensivo, por exemplo. Eu acho que a seleção evoluiu bastante sem a bola, que é um aspecto às vezes um pouco ignorado pela gente. Mas assim, houve uma série de coisas erradas, né? Escolhas, jogadoras que foram preteridas, o feeling ali, momento de trocas e a parte tática, principalmente na hora de propor o jogo, achei que faltou demais, né? Então você tinha ali um trabalho muito bem feito defensivo, mas na hora das escolhas e de propor um jogo mais ofensivo, que é o nosso DNA, o trabalho não foi bom. E você pega um cara acostumado a vencer, acostumado com a pressão de um dos maiores times do Brasil, então ele vai ser cobrado por isso, mas já está acostumado a ser cobrado, mas é um cara que tem um estilo mais equilibrado, né? Se a gente tivesse que comparar o Arthur Elias com algum treinador de ponta do futebol masculino, eu compararia ele ao Klopp do Liverpool, que é um cara muito bom em quase tudo que faz, né? O Klopp, ele não tem aquela saída, não propõe igual o Guardiola, por exemplo, mas, por exemplo, ele não tem a deficiência defensiva que o Guardiola tem muitas vezes com e sem a bola, né? Times do Guardiola às vezes deixam alguns espaços no sistema defensivo, tem algum problema para sair em jogos grandes, onde a pressão é maior, então tem sempre ali um ponto contra. Acho que ele é um cara mais equilibrado, me lembra bastante o Klopp nesse estilo. E acho que o mais importante, acostumado ao momento grande, né? Então ele vai saber lidar com essa pressão, e muitos dos jogadores que ele vai levar já trabalharam com ele no Corinthians, campeão de tudo. Porra,